Quando você começa a entender a cadência da sua energia, depois você vai começar a entender a cadência do fluxo do cosmos. O cosmos tem um fluxo, a gente chama de energia imanente, né? Ou primo pensene, isso é tudo sinônimo, né? Primo pensene, energia imanente e fluxo cósmico. O que é isso? O Jung chamava isso de teleologia. O que é? As coisas têm um sentido que estão caminhando. Esse sentido a gente chama de fluxo cósmico, né? A nossa interação com o fluxo cósmico, com esse fluxo das coisas do cosmos, é que dá a sincronicidade. Por isso que às vezes quando você sincroniza com a lei, com esse fluxo do código, é onde vai dar as sincronicidades com maior número de informação para você. Então a sincronicidade da forma que você está descrevendo é o seguinte: o universo ele tá caminhando numa direção, existe esse fluxo do cosmos. Eu gosto de pensar como se fosse aquelas correntes marítimas que tem embaixo do oceano, né? Então tem aquele fluxo do oceano e a gente pode estar ou não alinhado com aquele fluxo. Isso. Quanto mais alinhado a gente estiver com esse fluxo, mais saltam as sincronicidades, porque a gente está em sincronia com esse fluxo do cosmos. É mais ou menos por aí, né, o negócio. Quem mais estudou isso foi Pitágoras. Pitágoras tinha um conceito de harmonia. Por exemplo, você vai tocar numa orquestra. Se você começar a desafinar ali, você não entra em sincronia com aquela orquestra, eles vão mandar embora, você vai ter que sair. Você vai ter que se afinar, então tem que ter uma partitura que explica, que faz você sincronizar com os outros músicos da orquestra, sabe? A partitura é isso. Ela te dá o norte, o que você tem que fazer? Tem toda a improvisação, mas aquilo ali é o norte que você tem que seguir. Qual que é a partitura do fluxo cósmico? A cosmoética. A cosmoética é a partitura que você tem que aprender a tocar, tem que aprender a burilar aquilo ali, para não desafinar. Cada desafinada, o que é? É karma. Quando você desafina, você cria karma. Quando você está afinadinho com o fluxo cósmico, você não cria karma mais para você. Pelo contrário, você está ajudando a liberar dos outros. Entendeu? Essa é a grande sacada. Assim, você vê que... Eu acho que o Pitágoras sempre fazia essa analogia. A Pitágoras a gente fala dele, mas é uma coisa assim, a maior parte são os discípulos dele. Mas provavelmente o próprio Platão, boa parte dos conhecimentos dele vem de Pitágoras. Uhum. Pitágoras era a escola de Crotona lá, né? Que destruíram tudo, não sobrou nada, né? Então... Isso é outra politicagem, né? Politicagem. Mas assim, você manter esse negócio como sincronizar com a orquestra, para você não tocar, é uma boa forma da gente entender o que é a nossa atuação com o fluxo. Então, por exemplo, você está chutando o balde, não está só preocupado com só olhando para o umbigo, não está vendo nada que está acontecendo no mundo, você está totalmente fora da orquestra. A orquestra vai fazer o quê? Vai te encapsular, vai te jogar para o escanteio. E o fluxo, o sentido da natureza, o sentido da vida, ele, assim, ele é inerente, assim, não preocupa com a gente. Ele é inexorável, seria o termo. E continua. Se você não sincroniza, azar é o seu. Você que vai criar sofrimento para você mesmo. Sim. Quanto mais você conseguir tocar afinado com o resto da orquestra, ou tocar afinado com o fluxo cósmico, maior vai ser a sua felicidade, maior a sua liberdade. Que aí a gente entra no velho conceito, né? O que é determinismo, o que é livre-arbítrio. Isso é outra coisa que a sincronicidade assim, manda muito. Por quê? O que é o livre-arbítrio? É seu direito de você fazer o que você quer fazer. E o determinismo é a mesologia, né? Onde você vive, exprime, você não controla. Não tem opção, né? Uma formiga. Uma formiga ela é completamente dominada pelo determinismo. Ela nasce lá guerreira, ela vai morrer guerreira, ela vai fazer só aquilo e não tem opção para ela. Ela é totalmente dominada pelo determinismo. Quanto mais você vai evoluindo na escala evolutiva, mais o determinismo vai diminuindo e mais o livre-arbítrio vai subindo. Os gatos já escolheram sair da floresta e ficar nos humanos porque eles viram que ganhavam com isso. Então Tá ganhando. a liberdade deles já deu um pouquinho mais de condição. Então, assim, quando esse livre-arbítrio vai subindo, vai crescendo, cada vez mais você vai se alinhando ao fluxo. Só que todo mundo pensa que livre-arbítrio é fazer o que eu quero. Oba, eu posso fazer tudo o que eu quero. Não. Quanto mais inteligente a consciência, mais livre-arbítrio ela tem, mais ela quer se afinizar ao máximo, ou o que a gente chama de máximo mecanismo evolutivo. Então, mais ela quer tocar de acordo com aquela partitura. Mas ela já não faz isso por determinismo, faz isso porque entendeu que essa é a sinfonia. Isso. Não, e ali que está a verdadeira, que o pessoal vive buscando, chama felicidade.
povo usa droga achando que vai ter felicidade. Não vai ter nada. Tem a repercussão da droga daqui a pouquinho. Então, assim, a verdadeira felicidade está nisso. E como que você se liberta do determinismo? É se libertando das coisas daqui. Quanto mais você for apegado nas coisas dessa dimensão, o determinismo vai agir mais sobre você. Por exemplo, uma pessoa muito atrasada, assim, pouco evoluída, essas mancias todas funcionam muito para ela. Porque a mancia, ela mostra determinismo. O I Ching, o tarô, a astrologia, ela está mostrando as regras do determinismo para você. Assim, se você continuar como tá, Vai dar acontecer aqui. isso. E a pessoa sempre continua como tá, então sempre dá, né? Entendeu? Agora, à medida que ela vai evoluindo, aquilo ali vai diminuindo. Então, uma consciência já muito evoluída, ela não preocupa mais com mancias, tarô, essas coisas, porque ela já consegue ver isso no Produz próprio dentro cosmos. dela, né? Dentro dela. O Confúcio foi um que ajudou a escrever o I Ching. As grandes asas, que eles chamam do I Ching, foi escrito pelo Confúcio. Ele dedica os 20 anos finais da vida dele ao estudo do I Ching. Só que não é o I Ching, é o estudo da sincronicidade, é o estudo das coisas dessas. E ele fala, já no final, os discípulos deles relatam, que ele falava assim, ó, antes eu estudei muito o I Ching, só que agora eu não preciso mais do I Ching. Eu vejo todas as relações que antes o I Ching me mostrava, eu vejo na vida. Eu vejo, igual o Valdo tá falando, a gente viu o professor Valdo, né? Ele tava lá, chegava um cara de camisa azul, ele tinha visto um negócio no jornal azul, ali eu já associava aquilo com outra coisa e já tirava uma conclusão de pra onde ia o negócio. Era uma coisa assim, impressionante. Quer dizer, o professor Valdo não precisa mais do I Ching. O Ching já introjetou nele, entendeu? Não é que o I Ching introjetou, mas é a estrutura da sincronicidade. A forma de se relacionar com isso, né? Já tá é natural. Então, assim, ele não precisa mais disso. Imagina, o professor Valdo pensar em astrologia uma hora dessa, o parador dele pede as contas. Né? Porque não tem cabimento. Não, chega até aqui, agora você quer regredir tanto, não dá. Por quê? Porque aquilo ali já foi introjetado. Sim. Boa parte de nós aqui, nós sempre tivemos várias vidas estudando hermetismo, astrologia, cabala e por aí vai. Né? Esse caso do Confúcio ali, você está falando de 2.500 anos atrás. Confúcio é mais na época E você vê, o Confúcio é contemporâneo de Pitágoras. Sim. Um estava na China e o outro estava na Grécia, na Itália, na verdade, né? Os dois estudando mais ou menos a mesma coisa. O Confúcio usando o I Ching, que não deixa de ser uma matemática. Hoje a matemática binária, inclusive, ela é que domina, né? O I Ching é uma matemática binária, né? É uma matriz binária, o Ching. Ele estava estudando a sincronicidade baseada no I Ching, e na mesma época o Pitágoras estava lá estudando a mesma coisa, mas usando a matemática. Os matematicóis, né, que chamavam. Né, usando a matemática para entender, e a harmonia. Tanto que diz que aquela notação do violão, né, aquelas mais primeiras, assim, quem criou foi Pitágoras. Ele pegou uma corda e viu as distâncias que você precisava para atingir as frequências. Dizem que foi, né? Vai saber. Então, assim... Ele fazia muita relação da música com harmonia também, né? O que é harmonia? Harmonia é o equilíbrio entre os opostos. O pessoal acha que a harmonia é estático. Tanto aquele símbolo do yin e yang, você já viu, dos peixinhos? Aquele você olha, aquilo tá errado. Aquilo lá você tinha que pôr aquilo girando. Aquilo ali é a noção de harmonia da China, do yin e yang. O Pitágoras tinha a mesma noção de harmonia. A harmonia é que você atuar harmonicamente, assim, você não está criando karma. Você tá mais solto. Na Conscienciologia, a gente usa muito o termo taquipsiquismo e o do movimento, que ele vai organizando, vai fazendo muita coisa, mas tudo encadeado. Tudo encadeado. Agora eu vou lembrar daqui um pouquinho. Fotografia, taquiparapsiquismo? Não, vocês lembram? Não lembro agora, esqueci. Que é quando você, por exemplo, você encadeia todas as suas atividades de uma forma ordenada, rápida, eficiente, e não perde tempo, e aquilo ali é uma forma, todas é encadeado para um objetivo da sua programação de vida e um objetivo assistencial. Outra coisa, qual que é o objetivo de você sincronizar com o fluxo cósmico? Cada vez mais, o que é o fluxo? Qual é o interesse do fluxo cósmico? A minha pretensão, hein? Evoluir. Não, é que todos evoluam, é que o cosmos melhore. Quanto mais você atuar para melhorar os outros, mais você está fazendo o que o fluxo cósmico faz. Quanto mais assistencial você for, mais você está se parecendo com o fluxo cósmico. Quando a pessoa se doa inteira, ele
choca com fluxose. Aí chama a famosa cosmoconsciência. Que o pessoal sempre estuda aí, achando que vai ficar sentado dentro de uma caverninha lá e vai atingir o fluxo. Não vai atingir nada. O fluxo, a cosmoconsciência, ela é baseada na FEP, na sua ficha evolutiva pessoal. Aquela pessoa que realmente se dedicou ao mergulha cosmos, nisso, né? dedicou às outras pessoas, dedicou a, por exemplo, pelo menos deixar um pouquinho melhor esse planeta depois, de como ele achou, um pouquinho melhor de como ele achou. Essa pessoa, essa é a sincronia com o fluxo cósmico. É assistencial. Você acabou de assistir um corte do Conscienciocast. Para assistir o episódio na íntegra, é só acessar o link no comentário fixado abaixo.